pessoal, boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Eu vou trazer para vocês de vez em quando, a gente tem dentro da filosofia, dentro da parte teórica do yoga, tem alguns, lembra, eu comentei com vocês, até chegar nos asanas, nas posturas, tem algumas outras coisinhas que a gente vai tentando desenvolver durante a prática de yoga e que também fazem parte da prática do yoga. Então, o yoga ele não é só uma atividade física, ele engloba também uma filosofia e meio que um estilo de vida, assim, que dentro do que a gente busca, a gente vai entrando mais nesse estilo, nessa filosofia, ou não. Tem gente que não quer tanto, tem gente que acaba se identificando e também usa isso como uma filosofia para se seguir. Então, tem um sábio que ele dá alguns passos para a gente praticar também antes de começar a prática das posturas mesmo. E tem 5 passos que são ações que a gente deve ter com os outros e conosco também. E daí ele começa tudo com a ahimsa, que é a não violência. Então, essa não violência, ela não é só a gente agredir fisicamente outra pessoa, não é só nesse sentido. Essa não violência a gente acaba englobando em vários aspectos diferentes e está relacionada tanto com o outro, não só fisicamente, mas cuidar com como a gente se comunica com os outros para não agredir o outro verbalmente ou até mentalmente. Às vezes a gente não consegue segurar, mas mentalmente a gente extravasa um pouquinho a nossa raiva. Mas a gente cuidar com essa agressão que às vezes a gente acaba colocando para fora de uma maneira sem perceber que machuca o outro até nas palavras e também com a gente. A gente às vezes não percebe, mas nós acabamos sendo violentos conosco. Seja em atitudes que a gente faz, seja às vezes se auto-sabotando, seja às vezes se culpando, se exigindo demais. Então, claro que a gente quer desenvolver e a gente quer trazer uma versão melhor de nós mesmos, mas cuida para não passar desse limite. Reconhece que a gente tem um limite ali, eu quero desenvolver isso. Não deu certo, a gente começa a se culpar e deu errado e não consigo. Então, tenta permitir que o teu tempo seja maior ou tenta permitir que tu precisa desenvolver mais alguma coisa para desenvolver essa outra coisa. Então, cuidar com como tu se trata também. Então, fica aí uma sugestão, uma reflexão para nos próximos dias. Talvez realmente não tenha nada assim que tu perceba que seja violento contigo mesmo, mas tenta perceber como que tu se trata. Tu se cobra demais, tu se exige demais, mais do que os outros, e se isso às vezes te machuca. E se isso acontecer, a gente vai tentar meio que parar esse padrão e buscar novas ações. Então, se tu perceber uma reação que tu tem contigo mesmo, tenta, na próxima vez que acontecer a situação, não deixar acontecer essa reação. Tenta fazer aquela pausa, respirar profundo um pouquinho e ver se é possível se dirigir a você mesmo de outra maneira. Então, se tratar de outra maneira. E geralmente, realmente não precisa violência. A gente consegue resolver sem se culpar ou se cobrar tanto ou se exigir tanto. Então, não é que a gente não vai se exigir, não vai se cobrar, mas é que a gente vai tentar achar um limite onde seja saudável pra gente e, partindo dali, entender que talvez ainda a gente não está pronto ou faz parte do processo, ou às vezes a gente tem que entregar e deixar as coisas acontecerem. Então, cada situação não tem uma receita fixa, né? Cada situação vai ser uma coisa diferente e a gente vai só tentando observar. E essa ação de tentar observar, de tentar perceber quando que eu vou agir de uma maneira e quando que eu vou agir de outra, isso também é estar consciente, isso é estar no momento presente e isso é estar se conhecendo. A partir daí a gente vai se conhecendo aos poucos e no fundo tudo isso é o que é o yoga. Então, o yoga não é só as posturas, não é só a respiração, é todo esse processo interno que vai acontecendo ali dentro da gente. Então, hoje foi mais relacionado a isso, a ahimsa, a não violência. Daí depois eu vou trazendo outros assuntos também para vocês, para a gente ir observando, ver se isso acontece com a gente. Se não acontece, tudo bem. Se acontece, a gente tenta se trabalhar dentro do que é possível para a gente, tá? Hoje a gente faz um exercício de respiração. Eu não lembro quem estava. A gente já fez um exercício onde a gente inspirava, segurava um pouquinho o ar no pulmão e depois soltava o ar.
Hoje a gente vai tentar fazer a retenção tanto com o pulmão cheio e também com o pulmão vazio. Essa sensação pode ser desagradável para algumas pessoas, então lembra sempre que precisar, tu pode inspirar ou exalar antes do que eu vou falando, tá? Não precisa segurar se ficar desconfortável. A gente vai respirar um pouquinho, fazendo a retenção com o pulmão cheio, depois vai fazer alguns ciclos, fazendo a retenção só com o pulmão vazio, e depois a gente vai tentar inspirar, segurar um pouquinho, soltar o ar, segurar um pouquinho. Nesses momentos de retenção, tenta não inspirar nem exalar, tenta só segurar ou cheio ou vazio de ar e vai percebendo as sensações que aparecem. Não vai ser muito tempo, tá, de retenção, não vou deixar um tempão, a gente não quer fazer nenhum teste de quem segura mais tempo a respiração, nem nada assim. A gente só quer realmente trazer mais consciência para a respiração, tentar expandir um pouquinho a nossa capacidade de respirar e tentar também deixar a nossa mente um pouquinho mais aqui no momento presente. Então lembra, se precisar, vai no teu tempo, se for possível, vai me acompanhando. Para respirar, a gente tenta ficar mais ou menos relaxado, não é completamente relaxado, mas um pouquinho relaxado. Então ajeita tuas pernas, teus braços, na postura que ficar melhor para ti, que tu sentir que fica melhor. Se for possível, tenta manter essa região do centro do peito aberta, os ombros vão um pouquinho lá para trás. Se à medida que tu for respirando, os ombros relaxarem e caírem, tudo bem, pode deixar desse jeito. Mas se tu sentir que parece que quer encher mais de ar e não está conseguindo, daí tenta voltar a abrir os teus ombros e talvez libera um pouquinho mais de espaço. Às vezes a postura ajuda também, tá? Então vamos fechando os olhos. Antes de começar a fazer o exercício, primeiro percebe um pouquinho como que está a tua respiração hoje. Talvez está um pouquinho diferente das outras vezes, dependendo do que tem acontecido, tanto no teu dia a dia, quanto até o clima pode influenciar um pouquinho como que a gente vai estar a cada momento, a cada dia. Então percebe como que está a tua respiração hoje e daí vai deixando ela um pouquinho mais devagar, sem forçar também, só vai tentando prolongar o tempo de inspirar e também o tempo de exalar. Enquanto tu respira devagarzinho, faz aquela observação de como estão as sensações pelo teu corpo. E se tu perceber alguma região tensa ou com algum desconforto, faz aquela ação de tentar relaxar um pouquinho mais junto com a tua respiração, junto com a saída do ar, o exalar o ar. Então pode ser que tenha alguma tensão ali na lombar, ou ali em cima dos ombros, na base do pescoço. Se tu percebe que isso acontece, tenta deixar relaxar um pouco mais. Pode ser talvez alguma sensação nas tuas pernas, braços, punhos, mãos. Aonde tu observar que tem alguma sensação diferente, tenta fazer longas exalações e deixar soltar e relaxar um pouquinho mais essa região. Se tu tiver com alguma dor de cabeça, alguma dificuldade na respiração, nariz entupido ou algo assim, também vê se é possível acalmar ou relaxar um pouquinho mais. Então a gente vai tentar prolongar um pouquinho mais a respiração, ver se é possível inspirar contando até 3 devagarzinho e exalar também contando até 3 devagarzinho. Se tu sentir que até 3 está bem tranquilo, pode aumentar para 4 ou até mais se tu sentir que estiver tudo bem. Lembra, não precisa forçar e tenta ainda continuar trazendo um certo relaxamento a cada exalação que tu faz. Respira ainda mais uns ciclos, contando até 3 ou mais, se for possível. E então, nessa primeira parte do exercício, a gente vai inspirar profundo. Vai segurar um pouquinho o ar ali dentro, tenta trazer até o alto do peito, segurar o ar no alto do peito.
e depois exalar pelo nariz. A gente vai inspirar e exalar pelo nariz. Então, para começar, fazemos juntos uma respiração. Inspira profundo e exala também profundo. Inspira devagarzinho, vem tentando me acompanhar. Segura com o pulmão cheio, não solta ainda. E devagarzinho, vai exalando todo o ar. De novo, inspira. Segura. E solta. Inspira, segura o ar e solta devagar. Inspira, segura e solta o ar bem devagarzinho. Uma vez ainda mais, inspira, segura e solta bem devagar. Deixa a tua respiração acontecer tranquila. Tenta permanecer aqui presente, não deixar a cabeça ir lá pensar em outras coisas. E agora então, nessa segunda parte do exercício, a gente vai inspirar, exalar logo em seguida e daí segurar sem inspirar, sem ar nos pulmões, sem ar no corpo. Então, de novo, fazemos uma respiração juntos para começar. Inspira profundo e exala o ar também profundo. E então, inspira, tenta inspirar devagarzinho e prolongar. Exala o ar, também devagarzinho e prolongado. E agora segura sem ar nos teus pulmões. Inspira. Exala. Segura sem ar nos pulmões. Inspira. Segura, sem ar nos pulmões, agora sim. Inspira. Exala. Segura sem ar. E só mais uma vez, inspira. Segura, perdão, exala. Segura sem ar. Pode inspirar novamente. Faz mais algumas respirações tranquilas e no teu tempo. E agora nessa última parte do exercício, então. Agora sim a gente vai inspirar, segurar um pouquinho com o pulmão cheio e depois exalar e segurar um pouquinho com o pulmão vazio. Se for possível, continua acompanhando. Fazemos juntos uma respiração antes de começar. Inspira profundo. Exala todo o ar. Então, inspira, tenta respirar devagar e longe. Segura o pulmão cheio. Exala, também devagar, e segura sem ar nos pulmões. Inspira, segura o pulmão cheio, exala, segura sem ar. Inspira,
Exala. Segura sem ar. Inspira, bem devagar. Segura pulmão cheio. Solta o ar devagarzinho. E segura só mais um pouquinho sem ar nos pulmões. Pode inspirar novamente. Respira tranquilamente. Mantém ainda teus olhos fechados. Faz aquela observação. O que tu está sentindo ao longo do teu corpo? Percebe se aparece alguma sensação diferente. E percebe também como que está ali a tua cabeça, como que está o movimento dos pensamentos. Qual que é a sensação nesse momento? Devagarzinho, então, vem voltando a abrir os teus olhos, vem trazendo pequenos movimentos lá nas tuas mãos, pés, talvez dá uma respiração. Então, para algumas pessoas, como a gente tem que estar sempre ali dando comando para a respiração, para algumas pessoas esse tipo de respiração concentra bastante. Para algumas pessoas, segurar ou com o pulmão cheio ou com o pulmão vazio pode dar uma certa agonia. Para essas pessoas pode ser que os pensamentos fiquem um pouquinho mais agitados. Vocês tiveram alguma sensação assim diferente? Sentiram bem? Sentiram o tempo foi tranquilo também? Tá? Então é mais ou menos isso. Que bom que sentiram bem. Ninguém ficou agoniado de ficar segurando sem ar. Ai, que bom. Geralmente tem alguém que sempre fica bem agoniado, tem alguma coisa assim com ficar sem ar. Mas que bom então, da próxima vez que a gente fizer, a gente expande mais um pouquinho a respiração, mas sempre aos poucos também, sem forçar. É isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos vocês.